Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merá, que é uma honra e um privilégio tê-los aqui de coração. Eu sou a Alessane e nesse espaço eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência, ao desenvolvimento pessoal, espiritual, sobre lei da atração também. Então se liga no conteúdo, vê se você tem afinidade com a minha energia, lembre-se de curtir, compartilhar, deixa seus comentários. E muito importante, lembre-se de se inscrever no canal, ativando o sininho para você receber notificação nos dias que nós compartilhamos vídeos novos, que são as segundas, quartas e sábados. E desde já o meu muito obrigada. E é muito importante mesmo esse número de inscritos no YouTube, porque é dessa forma que o YouTube avalia a relevância do conteúdo. Então, desde já, eu agradeço o apoio, o suporte, o carinho de todos vocês que já estão inscritos e a todos que estão passando por aqui pela primeira vez. Gente, hoje eu venho conversar com vocês sobre sisterhood, irmandade. Em outras palavras, amizades, relacionamentos entre mulheres. E o porquê, gente, por que isso? Eu já falei em outro vídeo sobre esse assunto, mas é um tema recorrente e, na minha opinião, nesse último ano de crescimento, de espiritualidade, de necessidade para o crescimento pessoal, espiritual, com toda essa história de Covid que foi realmente, que tem sido uma chamada para a vida, né? Uma necessidade de crescimento. É como se a gente estivesse nessa jornada de crescimento, de conscientização em esteroides, né? Que a gente tá tomando esteroide para ser muito mais rápido esse nível de consciência. E por que isso mais do que nunca hoje é importante e relevante? A gente ainda vive, em muitos sentidos, em muitos âmbitos e culturas, a gente ainda vive com aquela mentalidade do passado, né? E talvez não é nenhuma mentalidade cultural, é uma questão de família, do ambiente que a gente cresceu e das crenças limitantes que a gente tem. A gente acredita muitas vezes que a outra é a competição. E isso tem uma representação, tem um significado realmente, porque antigamente, quando nós vivíamos em tribos, era uma questão de vida ou morte realmente, para nos proteger, então a gente tinha que estar sempre meio suspeita da ameaça que o outro poderia estar trazendo para nossa sanidade, para nossa segurança, para o nosso status na sociedade. Por exemplo, uma mulher mais bonita, mais atraente, podia estar pondo em risco a nossa coroa, né? É uma competição para o homem mais forte, mais provedor, o alpha male da tribo. Então a gente sempre tinha que estar nesse estado de alerta e dessa maneira a gente constituiu essa imagem, esse sentimento de que a outra é a rival, é o perigo, é a ameaça. Mas as coisas mudaram, gente, e isso parece muito óbvio, mas muito frequentemente nós ainda estamos apegados a essa mentalidade que tá lá introjetada no nosso subconsciente, que nós somos a competição que a outra é a competição e a gente tem que eliminar a competição. E a gente faz isso de uma maneira às vezes muito discreta, quando a gente conhece uma mulher que é bonita ou atraente ou bem-sucedida, qualquer que seja a definição de ser bem-sucedida que a gente tenha, a gente se sente ameaçado. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo há muitos anos, eu acho que eu deveria ter uns 13 anos de idade, mais ou menos, e eu tinha uma amiga muito bonita, que era colega de escola, que passou na minha casa para me convidar para ir em algum lugar. A minha mãe atendeu a porta e depois, mais tarde, ela me chamou num canto e disse: olha, Alessane, muito legal a sua amiga, mas eu queria te aconselhar a não andar com ela, porque não é legal pra você. E eu não entendi bem o que a minha mãe tava querendo dizer. E aí ela foi mais clara, ela disse: olha, ela é muito bonita, ela é muito mais bonita que você. Então, não é legal, a gente tem que andar com pessoas que mais ou menos no mesmo nível, ou menos bonita, menos atraente. Gente, que loucura isso, que doideira, imagina. Então, claro, a minha mãe tava tentando me aconselhar da melhor maneira para garantir a minha sobrevivência nessa selva, né? Na minha tribo, para melhorar as minhas chances de ser vista, de ser notada, de ter sucesso. Não sei qual foi a lógica, mas eu acredito que a intenção talvez tenha sido boa sim, mas o problema desse conselho é que a gente continua, como é que se diz isso? A gente aplica essa crença da competição e da escassez, porque a gente não vive mais em tribo, a gente não tem um homem, um alpha male que representa a segurança e o status, e se a gente não conseguir,
atrair aquele homem, a nossa hierarquia na sociedade vai estar afetada. Ainda tem isso, né? A gente parece bem na sociedade, tem um status dependendo do casamento que a gente faz, talvez, mas há outras maneiras. A gente pode trabalhar, a gente pode estudar, a gente pode se qualificar, a gente pode ter um sucesso relativamente, dependendo do que é sucesso para nós. Então, ter essa consciência de ter o sucesso que é significativo na nossa vida, no que vai nos fazer felizes, saudáveis e melhores, sermos a melhor expressão de nós mesmos, ao invés do sucesso que a sociedade prescreve, né, que é ter esse status, ou ter um marido de determinada classe, ou de ter um carro bom, qualquer que seja a prescrição da sociedade ou da comunidade que você vive para ter aquele status. Então, quando a minha mãe me aconselhou lá com a melhor das intenções a não andar com a minha amiga que era muito mais bonita que eu, a intenção foi boa, mas é uma mentalidade de escassez. A gente está replicando a mentalidade de que não tem suficiente, que vai ter menos opção. E isso é uma mentalidade extremamente limitada, porque na realidade no mundo tem tanta abundância, tem possibilidades de relacionamento para todo mundo. Às vezes a gente, quando tá solteira, a gente pensa, os bons estão todos casados, estão como as vagas de carro, né? As boas já estão tomadas, mas não é verdade, gente. A gente acaba replicando, a gente acaba materializando a realidade que a gente acredita que seja. Então, se a gente acredita que os homens bons estão disponíveis, e é isso que a gente vai replicar, que a gente vai co-criar na nossa vida. Então, termos essa mentalidade de abundância que tem para todo mundo. Ter a competição não é uma coisa ruim. Pelo contrário, é uma coisa que enriquece. A gente acaba agregando, a gente acaba aprendendo, a gente acaba se melhorando com a outra. E essa noção é imprescindível, porque mulheres, quando elas se dão esse suporte, quando elas usam essa força, essa sabedoria para se unir, para se cuidar, para se proteger, para se empoderar, é incrível, é uma força incrível. A gente tem um poder de cura, a gente tem um poder de amor, por isso que foi nos dada essa bênção que é a maternidade também. E isso não é só para as mulheres que têm filho, a gente tem essa parte de nós que é mais cuidadora, mais gentil. Não tô dizendo que a energia masculina é muito importante, sim, mas quando a gente usa essas qualidades que são da mulher, de ser cuidadora, de ser protetora, umas com as outras, a mágica acontece. E acreditar que a outra, por ser mais bonita, ou mais inteligente, ou mais bem-sucedida, ou mais magra, ou qualquer coisa que seja, que a gente valorize, é mais importante, mais empoderada que nós, é uma mentira terrível, é uma crença muito limitante. Então, qualquer que seja a sua praia, vai ter um lugar para você, só que você tem que acreditar. Um outro exemplo muito legal disso, quando eu treinei para ser professora de yoga, para ser instrutora de yoga aqui na Inglaterra, eu vivia me comparando às professoras de yoga que eu tinha, porque elas eram maravilhosas, porque elas eram super bem treinadas, eram magérrimas, super flexíveis, e sabiam dar aula de yoga muito bem, e tipo, eu não conseguia nem tocar meu dedo do pé. Então eu vivia me comparando. Quando eu aprendi que existe lugar para todo mundo ao sol, que eu vou trazer a minha característica única, a minha personalidade, não vai ser todo mundo que vai ter afinidade com o jeito que eu dou aula de yoga, mas eu vou ter a minha clientela e vai ter o espaço para mim também, porque eu sou única, o que eu trago é único. Pode ser melhor para um ou menos interessante para outro, mas tem espaço para todo mundo. Então a competição faz às vezes a gente melhorar, a gente querer se investir mais em conhecimento, na qualidade do serviço que a gente proporciona, mas não quer dizer que você tem que eliminar a competição. A competição pode ser uma coisa saudável, porque é uma maneira de nos fazer crescer, e a gente pode e deve aprender com a pessoa que já está fazendo o que a gente faz. No meu caso, eu tive a oportunidade de sentar com professoras de yoga que eu super valorizo e respeitava muito na época, ainda respeito, e me aconselharam, me deram dicas de como foi o início da jornada delas. E para minha surpresa, todas as ansiedades, as inseguranças, as inseguranças mesmo que eu tava sentindo, elas também tinham passado quando elas começaram. Então sair da zona de conforto é desconfortável para todo mundo, e a gente saber que a gente tá na trilha, aí a gente não vê a outra como competidora, como que ela tem que ser eliminada para eu ter o lugar. Não, o que é dela. O meu lugar no meu universo ali, na minha aula de yoga, vai ser meu. Nos relacionamentos é a mesma coisa. Tem homem em abundância no universo, tem vagas para professoras de yoga
abundantes no universo. Tem pessoas bastante interessadas em yoga para ter trabalho para todo mundo, entende? Então a gente não precisa pensar, a gente não deve pensar na outra como competição e portanto ser eliminada. Quando a gente vê a outra como a nossa irmã, como a nossa companheira, como a nossa amiga, e a gente aprende com ela e a gente se une, a gente se empodera mutuamente, a gente está se curando e a gente está crescendo também. Então é uma oportunidade incrível. Quando eu vejo uma outra moça, uma outra pessoa fazendo vídeos no YouTube, às vezes eu vejo já com olho crítico, já começo a criticar, achar defeito, mas o fato da outra tá fazendo um vídeo no YouTube falando às vezes do mesmo assunto que eu, não significa que não tenha lugar pra mim. Eu vou ter a minha audiência, as pessoas que se afinam com a minha energia, ou também com a de outras e a minha. Então a gente não precisa eliminar, a gente pode trabalhar em conjunto. Enquanto mais diversidade, mais qualidade, mais energia boa a gente traz, melhor pra nós. Então é saber, gente, que nós estamos aqui agora muito mais evoluídos. A gente não vive em tribo, a gente não tem que sabotar ou ver a outra como uma competição negativa. A competição pode ser sim pra gente crescer. E quando a gente escolhe ter essa irmandade, esse círculo, e para aquelas pessoas que têm afinidade com a nossa energia, escolhe elas como amigas, que nós possamos ser amigas leais, amigas que dão suporte, amigas que querem ver a outra crescendo, se curando, se melhorando, se ajudando, porque esse é o poder feminino em ação. Gente, esse é meu convite de hoje. Reflita, valorize, diga para sua irmã o quanto ela é linda e maravilhosa do jeito que ela é, e é perfeitamente perfeito a nossa imperfeição. Faz sentido? Então, esse é meu recado. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Super beijo!